O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe pediram. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo nos mostra que Deus, com a sua palavra, é o alimento que nos fortalece em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos até dizer que sintetiza a celebração de hoje o que diz o profeta Jeremias no capítulo 15 do seu livro, quando diz: eu, quando encontrei a palavra de Deus, eu me alimentei da palavra de Deus. E a palavra de Deus tornou-se para mim não só alimento, mas a palavra de Deus tornou-se para mim delícia eterna e alegria para o meu coração. Na verdade, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus nos sustenta nos nossos desertos, nos momentos difíceis da nossa vida, mas a palavra de Deus é mais ainda do que alimento. A palavra de Deus dá sentido novo, dá alegria, dá paz, conforta, consola, é alegria eterna para o nosso coração. Então vejamos o que a palavra de Deus está nos dizendo neste domingo. A primeira leitura foi nos dito pelo profeta, e com muita propriedade, que o povo de Israel foi libertado pelo seu Deus e Senhor da escravidão no Egito
e foi conduzido para a terra onde corre o leite e o mel, a terra onde eles iam viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, e não mais como escravos. Mas, mesmo tendo sido libertado, o povo de Israel, enquanto ia no seu caminho pelo deserto, começou a murmurar, a reclamar de Deus, que o havia libertado sim da escravidão lá do Egito. Mas agora, no deserto, eles estavam sentindo fome, sede, e começaram a sentir saudade daquele alimento que eles recebiam lá no Egito, mesmo quando estavam escravos. E começaram a reclamar de Deus, mostrando e demonstrando saudade do tempo da escravidão. E Deus não ficou bravo com o povo de Israel, que não entendera porque o havia libertado. E aquele caminho do deserto era apenas um caminho de purificação, para que eles pudessem viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, lá na terra prometida. E Deus então o que fez? Como Pai, que cuida de nós, que não nos abandona, Ele fez descer do céu o maná, pão para saciar aquele seu povo, a fim de que eles pudessem continuar o caminho pelo deserto até chegar à terra prometida. Então Deus mostra que nos sacia, nos alimenta, nos fortalece, mesmo quando nós estamos nos desertos da nossa vida, angustiados, desesperados, preocupados, sem saber o que fazer. Ele está nos acompanhando, e Ele é o pão que nos sustenta em todos os desertos da nossa vida, como sustentou o povo de Israel. No Evangelho, Jesus, que já havia multiplicado os pães, como ouvimos no Evangelho de domingo passado, eram apenas 5 pães e 2 peixes, e era uma multidão, mais de 5.000 pessoas. E Jesus multiplicou aqueles poucos pães e peixes, deu o alimento a toda aquela gente e ainda sobrou. Porque quando Jesus abençoou os pães e peixes e mandou distribuir, aquele gesto de partilhar fez com que não faltasse pão para ninguém. Ainda sobrou tanto que Jesus mandou recolher, ensinando aos discípulos que nós não podemos desperdiçar nada. Temos que nos preocupar em guardar tudo, porque ninguém pode e deve passar fome. Mas os discípulos não tinham entendido porque Jesus multiplicou os pães. Assim como o povo de Israel não entendeu, porque Deus o havia libertado da escravidão do Egito. E então foram lá para encontrar com Jesus, para pedir que ele fizesse mais milagres, mais prodígios. E o que Jesus quis ensinar a eles, quando multiplicou os pães, eles não entenderam. Aquilo que Jesus realizou foi mais do que um milagre, era um sinal. E João, evangelista, diz claro, João jamais fala que Jesus fez este ou aquele milagre. João diz, Jesus fez este sinal. E o sinal é para que nós entendamos o que Jesus quer explicar com o milagre. E então Jesus disse para eles, está no Evangelho de hoje: vocês vieram aqui
só porque eu multipliquei o pão para vocês e vocês querem que eu multiplique de novo. Mas vocês não entenderam o sinal daquele gesto. E o sinal é este: eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. E quem se alimenta deste pão, que é o próprio Filho de Deus, deste pão que não perece, jamais terá fome, jamais terá sede. Então Jesus mostra que Ele é muito mais do que o maná que alimentou o povo de Israel lá no deserto. É muito mais do que o pão que Ele multiplicou para aquela multidão, porque Ele é um pão que nos sacia para sempre. Não é como este pão aqui, ou como o pão que nós tomamos e comemos no café da manhã, que nos sustenta por um pouco de tempo e depois nós novamente temos fome. Jesus é o pão vivo descido do céu, e é isso que Ele quer ensinar. E quem dele se alimenta, quem se alimenta dos seus ensinamentos, da sua palavra de vida, ganha sentido novo na sua vida e nunca mais vai ter fome e sede. Isto é, Ele é o alimento que nos sacia de todos os nossos desejos, de todas as nossas vontades, e nos sacia não só por algum momento de prazer e de felicidade, nos sacia para sempre. E é a Ele que nós devemos buscar. É a Ele, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, porque Ele é o alimento que nos sacia para sempre. E o Evangelho nos ensina a dizer com os discípulos, depois dessa explicação que Jesus lhes deu, todos os dias, em todos os momentos da vida: Senhor, então, dá-nos sempre deste pão. Em todos os momentos de desertos maiores, de dificuldades maiores, de obstáculos, de angústias, recordemos que Ele é o alimento que nos sacia e peçamos com os discípulos: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Ele, que é o pão vivo que desceu do céu, vai nos alimentar para sempre. E a segunda leitura, São Paulo nos ensina que uma vez batizados, e hoje nós vamos ter batizados de algumas crianças, estão aqui os pais, os padrinhos e madrinhas, e acolhemos a família com alegria. O batismo nos faz novas criaturas. Nós nos revestimos de Cristo. E por isso mesmo nós devemos deixar aquele homem velho, aquela criatura que era presa a tantas paixões do mundo. O batismo nos faz novas criaturas. Nos reveste de Cristo e nos faz perceber que Ele é o pão que nos alimenta em todos os momentos da vida. Ele é o pão que não perece. Ele é o pão que sacia a nossa fome, a nossa sede eternamente. O Senhor